E aí galera, tudo bem? Aqui, né, o professor Alan de novo. Aí agora vamos para a parte que interessa, tá? Ficamos muito nas aulas mais teóricas, né? A última aula foi como calibrar a sua estação de solda. E agora nós vamos partir já para solda, conectores de carga. Nós vamos começar pelo conector V8, né? O conector mais padrão para os celulares de entrada, né? Conectorzinho V8, não sei se você consegue enxergar aí, né? Conectorzinhos V8, aqui a gente está fazendo o conector de 1J3, J5, né? Antigo, mas dá para fazer o trabalho. Lembrando, né? Você que conseguiu essa chapa aqui de proteção, né? Que você deve tampar, né? Deve tampar toda a parte que tem alguns componentes e deixar somente um espacinho, né? Em que o ar consiga pegar o conector de carga, tá? Você consegue ver aí esse espacinho verde aqui, proteger a parte de plástico. Vou botar no microscópio, que acho que dá para entender melhor. Não. Proteger essa parte de plástico, né? Então a gente vai botar essa parte de plástico para baixo. Vai deixar somente o espaço do conector, vai aparecer alguns componentes aqui, mas a gente vai injetar calor somente aqui no conector, tá? Então, lembrando, né, lá na aula de calibração da estação de solda, né, nós temos que se atentar à temperatura em que a gente vai colocar no soprador, tá? Então, o que que acontece? A temperatura e o tempo, tá? Quando você pega uma plaquinha, né, igual essa daqui, que nunca foi trocado o conector de carga, nunca foi tirado, vem de fábrica, você desmontou o celular, tu viu que é novinho. Você tem na sucata lá, na sua sucata, um celular que tu tem certeza que nunca foi trocado o conector de carga, né? Você vê ali pelo tipo de solda, que é mais perfeitinha, né? Essa temperatura aqui, a temperatura em que o conector de carga vai sair vai ser em torno de 30 a quase um minuto, tá? Às vezes vai dar um minuto para retirar esse conector. Se sair abaixo de 20 segundos, 15 segundos, 25, né? Abaixo de 30 segundos, a temperatura de estação está desregulada e está muito alta, está muito fora, né? Por exemplo, essa estação que eu tenho aqui, né? Ela tem aí 50 graus de diferença, tá? E eu já fiz as medições e o tempo que ela demora aqui para remover esse conector é em torno de 30 segundos. Tá bom o tempo, tá? Só que você tem que se atentar a alguns fatores. Se tiver uma caneta aí, pode marcar. A placa não pode dar cheiro de queimado, né? E não pode ficar marronzada, escurecer, tirar a cor, né, da placa, tirar a cor original da placa. Se você começar a esquentar ali e começar a tirar a cor original da placa, esse verde que tem aqui, ficar escurecido, preto, quer dizer que a temperatura está muito alta. Ou já foi esquentado muitas vezes, né? Daí às vezes é normal acontecer isso. Mas se começa a mudar de cor, você começar a sentir um cheiro de queimado, tire o soprador imediatamente, né? E diminui a temperatura da estação de solda. Tem que demorar ali, tem que marcar o tempo, né? Acima de 30 segundos, 30 a 40 segundos. Se o conector já foi trocado, é normal sair em 20 segundos, em menos de 30 segundos, tá? Então anote, placa que nunca foi usada, nunca foi retirado do conector, acima de 30 segundos, 40, 50, até um minuto. Se passar de um minuto, tu tem que tirar o soprador e aumentar ali entre 10 a 20 graus na sua estação. Daí na próxima, no caso, você sempre vai medindo, controlando, né? Começa a dar cheiro de queimado, já tira, já fica trabalhando e conhecendo a tua estação, né? Então, um dos requisitos é o tempo, tá? Acima de 30 segundos, que nunca foi trocado, tá? Acima de 30 segundos que eu digo ali é 40, 50 segundos, tá? Deu 30, 31, 32, já
34 segundos, 35, quer dizer que está um pouquinho alto, tá? Se você tiver uma habilidade maior, você pode sempre usar nessa temperatura. O problema é que não tem espaço para erro. Se der algum erro ali do mexer componente, ou ter que ficar mais tempo segurando ali, ou o conector escapou, ou alguma coisa aconteceu, pode danificar a tua placa. Tá? Pode estufar, pode arrancar componente, pode fazer voar os componentes. E ali também, né, o ar também, né? Eu sempre deixo o ar no 5, na metade. E outro caso é a temperatura, o tempo e o cheiro de queimado ou o aspecto, né? Mudar o aspecto da cor da placa é um dos requisitos. Então isso aqui que a gente usa para estar trabalhando nessa solda. Beleza? 50 graus de diferença, tá? Eu tenho essa aqui, né? Desculpa que eu estava falando aí, a câmera do microscópio estava falando, mas vocês estão me ouvindo. Em torno de 50 graus de diferença na estação, né? Aqui deu 60. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão adquirir uma estação dessa e vão perceber que elas vão ter essa diferença, né? Essa que eu tenho aqui, a Sugon 8620, é muito mais precisa, tá? Essa aqui, o que ela diz na tela aqui, é o que está saindo no soprador, tá? É o que está saindo aqui na ponteira. Então, essa aqui, uma estação que eu paguei no Paraguai R$280, e essa aqui eu paguei R$1.800. Hoje está nessa faixa também, e se você comprar em outro lugar, vai ter mais ou menos isso, R$2.000. Só que essa aqui é uma estação que é para anos, cara, para benzer o resto da tua vida, dificilmente vai dar problema. Essa aqui, ela quebra muito, né? O fiozinho aqui. Então, de vez em quando você vê que ela não esquenta, o coolerzinho dele, o ventiladorzinho dele não está girando, você vai cortar o fio aqui e vai reemendar os fios que tem ali dentro, que às vezes ele quebra bem na dobra aqui, tá? Por a gente estar fazendo esse movimento aqui, ó, de dobrar ele aqui. Eu vou fazer debaixo da mesa. A não ser que você bote a estação mais perto, tá? Dela não vai fazer isso. Daí você vai evitar de estar danificando o fio. Então aqui a gente já fez, tá? Eu particularmente, né, o que eu faço? O que eu faço quando eu tiro um conector? Aqui nós temos dois casos, tá? Nós temos um caso em que o conector está muito sujo, tá? Eu vou deixar a câmera mais perto. Então aqui eu vou mostrar também no microscópio como é que é. Aqui ele tá um conector de carga bem sujo, tá? Aqui a gente pode fazer a remoção dessa solda com uma malha de soldador e depois colocar uma liga nova de solda com um fio de estanho. Quando está já desta forma aqui, um pouquinho mais limpa, eu troco a solda diretamente, tá? Eu vou ali diretamente no celular, no local aqui, e troco a solda diretamente. Então, como é que a gente faz? Né? Ó, eu vou ensinar como que a gente troca a solda aqui sem ficar grudando, sem você ter dificuldades. O que você vai fazer? A ponteira aqui, ó, tem que estar limpa. Você vai limpar, deixar brilhosa, né? E vai fazer uma bolinha de estanho bem aqui no começo e vai juntar. Daí, como pegou ali, tu faz uma outra bolinha, puxa pro lado aqui, ó. Ó, olha só que bonito que fica. Feito isso, né? Tá ótimo o serviço. Se quiser dar mais uma passadinha aqui, porque o que tem que acontecer? Esses
contatos aqui, né? Essas trilhas, né? Esse local onde que é soldado, eles são ilhas, né? Onde que o próprio conector vai aderir a ele, né? Então o que tem que acontecer? Ele tem que ficar umas ilhinhas altas. Ele tem que ficar com uma sobressalência de solda, tá? Não pode ficar reto, tá? Ele tem que ter uma leve sobressalência porque ter solda para quando o conector chegar ali, ele ter material para poder grudar, né? Nas próprias perninhas do conector, tá? Pode ver que ela está um pouquinho mais alta. Então ela tem que formar essas ilhinhas, tá? Igual aqui, ó. Aqui tem uma ilhinha alta e aqui também, ó. Todas eles são ilhinhas, né? Então é importante quando você fizer um conector de carga fazer isso, tá? É muito importante. Você vai fazer, beleza? Agora a gente vai efetuar a limpeza. Nunca faça solda, tá? De conectores novos com o local sujo, tá? Cheio de fluxo de solda que já vem no próprio fio de estanho, tá? Assim você vai ter uma solda de qualidade, tá? E sempre use fluxo novo para quando for colocar a solda nova. E aqui nesse caso, né, do conector, o que a gente faz, né? Aqui tá bem sujo, tá? Se quiser fazer uma limpezinha antes, pode fazer também. Pode fazer uma limpezinha antes para tirar meio que excesso de sujeira. Eu uso aqui um cotonete, que é muito mais prático e mais rápido também, né? Uma escova aqui ia demorar um tempão. Eu uso isso e boto um fluxo de solda. Eu uso coloco o fluxo de solda na malha de soldadura. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Eu vou ali, faço e coloco, espalho o fluxo de solda na malha. Tá? Por que isso? Que nem eu já expliquei, né, na aula lá dos insumos, esse fluxo aqui ele desoxida, tá? É a pasta de solda, ele desoxida a malha para poder absorver melhor a solda, tá? Então a gente vai pegar. Você pode fazer isso aqui também em qualquer tipo de solda, tá? Até na solda nova, tá? Eu faço particularmente, troco a solda direto daquele lá, questão de agilidade, tá? Mas se você quiser fazer isso aqui, que ele fica bonitinho também, encaixa o conector muito certinho, tá? Ó, você fazendo assim, ele fica lisinho, tá? Ó, pode fazer do outro lado também aqui, ó, onde tem o lugar onde tem solda, tá? Onde que é a base, a parte de sustentação do conector, tá? Você pode fazer ali também para tentar remover o restante de solda. Ó, ficou uns pouquinhos de solda que a gente faz agora, como ficou esses resquícios do fluxo, né? Que ele acaba ficando velho. Aqui o fluxo entrou com calor, já acaba ficando velho. Outro detalhe, eu falei do papel toalha, é justamente por causa disso aqui. Ó, ele absorve toda a sujeira que você está limpando. Você não deixa a sua bancada suja, né? E realmente ele vai limpar. Olha só que bonito, né? Ó, ficou zerado. Agora a gente vai aplicar a solda nova. Então, da mesma maneira, né? Limpa o ferro, ponteira brilhosa, faz, né, uma bolinha, ó, espalha aqui, e aqui antes de começar ali, tu faz uma bolinha no ferro e só puxa pro lado
Olha só como pega, fica perfeito. Ó, fazendo isso, né? Lembrando que o ferro tem que estar na temperatura ideal. Se você tiver dificuldade de fazer essa bolinha e puxar para o lado e ela ficar grudando, você tem que aumentar em torno de 20 graus, 10 a 20 graus, tá? Para poder conseguir fazer isso. Feito isso, né? Limpeza. Vamos fazer a limpeza. Ó, para ficar bonitinho. E a solda pegar com maior qualidade. Aqui, beleza, está preparado, né, para receber o novo conector. Tanto as duas plaquinhas, né. Agora é o pulo do gato, tá? A gente vai pegar aqui um conector novo, tá? A gente vai pegar um conector novo. Pulo do gato. Esses conectores novos, eles não vêm pronto para receber solda. Talvez você teve muita dificuldade de fazer conector de carga por causa disso, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou tirar dois já. Olha só. Esse aqui é um conector que já foi usado, né? Esse aqui é o conector que a gente vai usar. Ó. Você pode perceber, né? Que aqui as perninhas, todas elas estão cobreadas, tá? Estão uma forma de cobre ainda. Elas não receberam solda ainda. Então o pulo do gato é o seguinte, nunca coloque esse conector direto lá na placa, porque ele está oxidado e ele não vai aderir, né, mais facilmente à solda da placa. Então a gente tem que colocar solda aqui, né, deixar esses pininhos brilhosos, para quando você colocar lá na placa, as duas soldas se unirem, né, e ficarem perfeitas, tá? Então, o que a gente coloca para desoxidar, né? Desoxidar o cobre, né? O que a gente vai conseguir? Colocar fluxo de solda. A gente vai lá, vamos colocar aqui fluxo de solda, pode encher bastante, tá? Se você usar um fluxo de solda de qualidade, isso aqui vai ficar perfeito. Você não vai ter dificuldade. E agora aqui é uma técnica que você tem que anotar ou gravar bem ou rever muitas vezes. Porque aqui é a parte um pouquinho difícil, né? Você vai ter um pouco de dificuldade e treino, tá? Mas se você fizer sempre isso, né? Já de cara, sempre isso, vai dar certo. Como é que a gente faz? Limpa, ponteira de solda sempre limpa, tá? Sempre limpa, não pode estar suja. Sempre brilhosa. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha de estanho aqui, um pouquinho longe, né? E vai encostar, ó. Encostar a bolinha. O ferro não pode encostar, tá? Ó, você vai encostar a bolinha de ferro, a bolinha de estanho nos pads. Tá? Se caso você fizer a bolinha, né, e ela acabar ficando fosca, tá? Você tem que jogar aquela bolinha fora e fazer outra, tá? E tem que ser rápido. Você tem que chegar, fazer, né? E já encostar. Faz, encosta, faz, encosta, faz, encosta. E quanto mais fluxo tiver no local, menos vai juntar essas perninhas, tá? Talvez no começo você junte as perninhas. Só que você nunca pode esquecer que não pode encostar a ponta do ferro, tem que encostar a bolinha de estanho. Você fazendo isso, cara, vai dar tudo certo o teu conector, tá?
Aqui eu vou tentar soldar aqui no microscópio para vocês entenderem, vocês verem como é que é. Mas você faz essa solda na base, né? Na base que eu ensinei para vocês que se usa, tá? Você esquenta por baixo aqui você vai esquentar o conector por baixo. Esse aqui é uma placa aberta, mas se vocês perceberem o conector, essas aberturas aqui são muito pequenas, né? Então o ar não vai conseguir alcançar aqui dentro e não pega diretamente no plástico, né? Então se vocês pegarem um conector em que essa abertura aqui é muito grande e tem a possibilidade de transpassar por plástico interno, ele vai derreter ali dentro. Então esse aqui tanto faz, você pode esquentar por cima ou por baixo, no caso é jogar o ar, né? Pode colocar aqui na placa, esquentar por baixo, né? Ou por cima para colocar ele. Eu acho a forma mais prática esquentar por baixo, porque vai estar protegido por vai estar protegido pela chapinha. Tá? Eu vou colocar aqui um calço, né? Umas moedinhas, né? Para mostrar como é que é a solda, para você acompanhar quando estiver fazendo solda. Aqui eu vou esquentar por baixo, por cima, né? Você vai ver como é que é. Como é que fica a solda. Você vai perceber que a solda vai ficando brilhosa, tá? Aqui o conector ele já cedeu um pouquinho. Você pode empurrar ele para baixo. Você empurrou, o que você vai fazer? Você vai conferir se ele está tudo certinho, está bem encostado. E vai deixar a pinça no lugar e vai tirar o soprador. Vai deixar até a solda se solidificar, ela ficar meio fosca, tá? Perder o brilho. Tá vendo que ela tá perdendo o brilho? Ela perdeu o brilho, você tira. E agora você vai conferir, né? Vai conferir se essa solda ficou ótima, boa. Né? Como é que a gente confere? Vamos começar pelos pads, tá? Pelos pinos dele. Né? A gente vai chegar e vai mexer, tocar neles. Eles não podem mexer, tá? Pode ver que essas aqui, ó, a solda se completou. Essas aqui do meio não aconteceu isso, mas ela soldou. Se você quiser dar um talento, né, como dizem, né, você só chega ali, você pode usar seu microscópio USB e só dá uma encostadinha, né? Limpa a ponteira do ferro sempre, né? E encosta, aperta e faz a solda grudar ali e ficar bonitinho. Você pode adicionar um pouquinho de solda também. Faz uma bolinha bem pequenininha de estanho no ferro. Encosta no local lá. Encosta somente no conector. Isso aqui é bom fazer com o microscópio. Porque acontece isso daí, ó. Tá vendo? Você viu que ficou bom? Não precisa fazer isso aqui. Mas isso aqui é bom acontecer. Porque de duas formas a gente resolve isso aqui. Uma é você colocar fluxo no local. E passa o ferro. Ó, quer ver? Passa o ferro, ela se separa. Se ela não se separar, só com isso, você usa, né, a malha de soldadura. Ó, esse aqui ele soltou, mas eu vou deixar esse aqui para tirar com a malha. A gente pega, né, como ali já tem um pouquinho de fluxo, e se ela não grudar, você puxa, bota um pouquinho de fluxo. Você vai pegar
encostar só a pontinha dela lá e botar o ferro em cima e vai encostar no local. Só a pontinha, não precisa botar em cima. Ela já absorveu a solda, agora só termina ali o que estava fazendo, tá? O aconselhável é sempre você colocar solda suficiente aqui, pelo menos nesses pads embaixo aqui, para você não precisar usar o ferro para fazer isso, tá? Você sempre colocar ali nos padzinhos solda suficiente para você não precisar fazer com o ferro, né? Ali os ajustes, mas se for necessário você faz. Olha só que bonito ficou a solda. Conector novo. Ó, topzera. Então você vai conferir se ele está bem encostado e vai olhar do outro lado também para ver se essa solda não transpassou. Às vezes fica bolinha nessas partes de sustentação aqui. Ó, você tem que remover tanto com a malha de soldador ou com o ferro para não ter problema na hora de encaixar na placa, tá? Esse aqui é o método do conector V8, tá? Tipo C é parecido, tá? Só que o tipo C tem muito mais perninhas. Eu vou fazer outro aqui. Vou tentar fazer outro conector, ó. Vou usar esse, talvez esse aqui pegue melhor. Vou pegar o conector novo e vou explicar da mesma forma. Mais um, precisa aprender. Ó. Fluxo. Só no local. Limpa a ponteira do ferro. Deixa limpinha. Né? Faz uma bolinha próximo. Encosta só a bolinha. Encosta só a bolinha. Ó. Lembrando que vocês têm que olhar que não é só embaixo que está pegando solda. Por que a gente encosta a bolinha? Porque ele tem que ficar brilhoso em cima também. Ó. Isso aqui é importante. Vamos usar nosso calço de moedinhas. Né? Hoje não precisa ser muito bonito, pode ser improvisado, cara. O importante é o resultado do serviço. E lembra, claro, né? Se você tem uma ferramenta adequada para aquilo ali, para tudo que você fizer, o nível de erro vai ser muito menor. Né? Então você vai botar fluxo aqui. Né? Eu esqueci de botar fluxo não lembro se eu coloquei, no conector anterior. Então você sempre bota fluxo ali para facilitar, tá? A aderência da solda. Te coloca no local, conector. Vai acontecer muitas vezes você derrubar o conector no chão, você vai procurar. Então é uma questão de prática. Tá? Vai dando os nervos. Microfone mesmo, meu cara, cai um atrás do outro. Então aqui a gente vai colocar, esperar a fusão da solda. Ó, já está entrando em estado líquido, não é líquido, né? Estado de fusão. Você vai dar uma mexidinha, vai fazer isso e vai encostar. Encostou, a pinça em cima, deu uma forçadinha para ele dar uma pressão em cima. Deixa a pinça no local, tira o soprador. Espera a solda se solidificar, né? No caso ela vai ficar fosca. Quando ela começar a ficar fosca, você libera a pinça. Né? Para ver que rapidamente elas ficam foscas. Então a gente vai conferir de novo, né? Vamos conferir as pads, as perninhas. Ó, essa aqui já pegou melhor, tá? Bem melhor. Ó, você vai encostar nelas. Top.
Ó, viu aqui que a solda ficou uniforme aqui do lado. Se dá pra ver, ficou bem uniforme. Ó, as perninhas não mexem. Do outro lado, uniforme. Não pode ficar buraco aqui, tá? Se vocês colocarem a solda e ficar buraquinho aqui, tem que completar. Porque daqui é a parte de sustentação do teu conector. Se ficar buraco, você tem que completar, que senão ela vai trincar e vai arrancar fora com trilho e tudo, tá? Conferir embaixo para ver se não ficou nenhuma bolinha de solda aqui. Não ficou. Mas em maioria dos casos, sempre fica a bolinha de estanho ali, tá? Você tem que tirar, sempre tem que conferir para poder não ter problema na hora da montagem. Então a gente vai ali, né? Vamos limpar, deixar talento bonitinho. Não sejam preguiçosos, tá? Sempre limpe. Limpe o local onde vocês estão fizeram a solda, para mostrar que o serviço de vocês é qualidade, tá? Quando outro técnico mexendo com o celular não vai ter o que falar e vai ficar admirado com o teu trabalho, tá? Assim, meu, que legal que o cara fez aqui. Ficou top, perfeito. Ou ele nem vai perceber que o conector foi trocado, tá? Então aqui a aula do conector de carga foi do V8. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida, galera, vocês coloquem qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aqui no comentário, porque a gente rapidamente a gente vai estar respondendo, tá? Não deixem de colocar suas dúvidas, suas perguntas, porque isso aí ajuda, né, no aprendizado, né? Ajuda no aprendizado quando você pergunta, quando você se interessa, né? Quando você se interessa no que a gente está ensinando. Então isso aqui é a técnica que eu uso para o conector de carga V8, né? É muito importante vocês se atentar a tudo isso dali. Se quiser anotar as temperaturas, como calibra, é importante deixar a tua estação calibrada. Se calibrou, não vai ter problema, é o menos um problema. Agora o resto ali é questão de prática, tá? Outro detalhe, né, que a gente tem, que é muito importante, é sobre a precisão, né, que você está fazendo ali. Ali eu fiz no microscópio e o espaço é muito pequeno. Às vezes tu vai querer fazer e acaba encostando o ferro inteiro, empurra até o conector. Então qual é a tática que eu uso, qual a técnica que eu uso, né? Para ter precisão, você nunca pode fazer a solda com o antebraço solto, assim, ó, sem estar encostando na mesa. Nem o antebraço não pode ficar solto, tá? Talvez aqui, na hora de você remover o conector, você tem que apoiar o antebraço, né? Você vai usar a pinça ali para remover o conector, ou pode apoiar no seu corpo para ter mais precisão, né? Mais firmeza, ou na própria mesa, né? Você vai ali, apoia o antebraço. Isso é média precisão. Nem é média, né? É de baixa precisão, mas tem. Assim, a precisão é quase nula, tá? Se você deixar o antebraço aqui, o cotovelo solto aqui, você vai fazer só cagada. Então, quando você apoia, você já tem uma precisão um pouquinho maior, né? E quando as coisas são muito pequenas, como a gente estava fazendo o conector de carga, você tem que apoiar essa parte da mão aqui, ó, pulso e essa parte da mão, para você mexer somente o dedo, tá? Você não vai mexer o resto da mão, não vai deixar levantado, porque daí você não vai ter precisão. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de fazer um jumper, de fazer qualquer outra coisa que é muito pequeno, muito minucioso, porque ele não aprendeu, né, a deixar a mão firme, né? Então você vai apoiar toda essa base da mão aqui, né? Não vai precisar apoiar o dedo, mas vai mexer somente com o dedo. Assim você vai ter precisão em tudo que você fizer, cara. Então use essa técnica, grave na sua mente, né? Ah, vou fazer uma solda, é pequenininha, é pertinho? Apoia a mão. Se você não apoiar a mão, você vai fazer cagada, não vai conseguir fazer o jumper,
não vai conseguir fazer aquela bolinha de stance, só encostar a bolinha, não encostar o ferro, né? É fácil falar. Agora eu estou ensinando vocês a como fazer, entendeu? Então isso é muito importante, galera. Valeu, vamos para a próxima aula e que a gente tem muito a aprender aí. Vou deixar ela bem pertinho.